Hoje é o segundo dia do meu ciclo, agora é 12h39 e vamos lá. Ontem eu tava usando o Easy Comfort S, que é um coletor pequeno, meu fluxo começou a aumentar. Lá para umas 10 horas da noite, o Easy Comfort já não tava mais aguentando o fluxo, então eu tirei ele, coloquei o Corui normal, que é o meu coletor que geralmente eu uso para dia de fluxo intenso, que é o segundo dia. Eu tava usando, junto com o Easy Comfort, o absorvente ecológico da Namá, tamanho médio. Ele tá sujo, por isso que não tá aparecendo aqui no vídeo, não lavei ainda. Mas era aquele preto e vermelho que eu tenho. Ok, eu tava usando esses dois, e aí o Easy Comfort começou a vazar muito, porque não tava aguentando o fluxo, o vácuo solta, e aí ele vazava no absorvente, o absorvente estava lá para isso mesmo. Eu até deixei ele dar uma vazada de propósito um tempo no absorvente, porque eu quero usar o higienizador, o sabonete líquido da Corui, para poder lavar os absorventes esse mês e ver como que vai ser. E aí eu tirei aquele absorvente e coloquei o da Violeta Cup, o tamanho G. Se você não conhece ainda esses absorventes da Violeta Cup, gente, que coisa maravilhosa. Esse aqui, obviamente, não é o tamanho G. O tamanho G, na verdade, eu tô usando ele ainda. Esse aqui é um menorzinho, mas todos eles são assim. Tem essa cobertura seca. Eu amo esse absorvente. E esse absorvente da Violeta Cup G, ele é um monstro para quem tem fluxo intenso. É realmente muito bom. Eu adoro ele. E aí eu comecei a ficar muito tensa, porque meu fluxo foi começando a ficar muito intenso ontem de noite, depois das 10 horas da noite. Eu coloquei o Corui normal, mais o Violeta Cup, o absorvente Violeta Cup G, que é o maior, é o noturno, para eu dormir com ele. E 2 horas depois, 2 horas e meia depois, se eu não me engano, era quase 1h da manhã, ou algo assim, ele vazou. Começou a vazar e vazou no absorvente da Violeta. Eu tava acordada ainda, não tinha dormido. E eu pensei, poxa, o vácuo do Corui tá saindo. Porque, na verdade, isso já aconteceu uma vez. Há muito tempo atrás, eu fiquei em 2 ciclos sem conseguir usar o Corui, porque o vácuo dele não ficava de jeito nenhum. Dava meia hora, vazava antes de encher. E aí eu pensei que estava acontecendo a mesma coisa. Eu falei assim, eita, tá acontecendo aquilo de novo. Até hoje eu não sei por que aconteceu aquilo. O coletor tem desses mistérios às vezes. Depois ele voltou a funcionar normalmente e eu pensei que fosse a mesma coisa. Pensei, vai acontecer a mesma coisa que já aconteceu há um tempo atrás. E aí eu fui no banheiro e ele tinha soltado o vácuo porque estava absurdamente cheio. Ele não tinha soltado o vácuo sem motivo. Ele estava cheio, ele tinha enchido em muito pouco tempo, um fluxo mega. E aí vazou no absorvente. Eu tirei ele e coloquei de novo, porque eu já tinha pensado que ele estava soltando o vácuo sem estar cheio e eu ia ter que trocar para o Merula, que o Merula é o coletor que eu uso quando esse daqui, raramente quando ele falha, a minha única esperança é o vácuo do Merula, que é aquele power vácuo super forte. Então eu não troquei pelo Merula porque eu vi que realmente não era, o problema não era do coletor, era eu que estava sangrando muito mesmo. Pra quem não sabe, no final do ano passado eu passei por uma internação, fiquei doente. E de lá pra cá, o meu ciclo ficou ligeiramente desregulado. Então novembro, dezembro e agora meu ciclo menstrual ainda tá tentando se regular de novo. Então eu tive 2 ciclos, os 2 últimos ciclos de fluxo muito leve, sem cólicas. Esse eu tive cólica ontem, mas hoje não estou tendo. Essa noite também não tive. Ontem eu tive um fluxo moderado, na minha opinião intenso para um primeiro dia, e aconteceu isso ontem de noite, esse fluxo mega intenso que durou essas 2 horas, 2 horas e meia por aí, que encheu o coletor super rápido e até vazou no segundo absorvente que eu já tinha colocado. Como não tinha vazado muito, eu continuei com o absorvente da Violeta Cup e ainda estou com ele, recoloquei o Corui
E pensei, eu vou ter que ficar levantando de 2 em 2 horas a noite toda pra poder, né, pra poder lavar o coletor e colocar ele de novo. Felizmente isso não aconteceu. Depois desse episódio aí de super sangramento, não parou o sangramento, claro, continuou o fluxo, mas eu consegui dormir a noite inteira, lá de 1h da manhã até de manhã eu consegui dormir e não precisei tirar o coletor e esvaziar. O fluxo voltou, um fluxo intenso, mas um fluxo intenso normal. Essa manhã eu tive também, continuou intenso, mas um intenso normal. Eu tirei o coletor agora há pouco. Devia ser 12h30 por aí. E coloquei agora de novo. E realmente o fluxo já começou a dar uma diminuída boa. Então daqui pra frente provavelmente ele vai começar a diminuir ainda mais. Como eu disse, desde da minha internação, meu ciclo ficou todo desregulado, o fluxo desregulado. O meu primeiro ciclo foi de 30 dias, o segundo foram 23 dias só. E agora esse já tá começando a voltar ao normal, foram 26 dias de ciclo, que era mais ou menos o que eu tava tendo antes da doença e da internação. Meus ciclos duravam cerca de 26, 27 dias. Então parece que agora tá começando a normalizar um pouco. Essa coisa do fluxo ainda tá meio esquisita. Vamos ver como que vai ser nos próximos meses. Mas o que me parece é que tá começando a querer dar uma normalizada de novo. Regular de novo. Então foi isso que aconteceu. Eu dormi, continuo com o Coruí normal e o absorvente G da Violeta Cup. Provavelmente eu vou ficar com ele o resto do dia mesmo. E amanhã eu vou, dependendo de como o meu fluxo fique, porque até agora ainda tá essa interrogação, eu vou começar a testar o disco da Violeta Cup em algum momento desse mês. Vocês vão me ouvir falar dele. E é isso, gente. Eu volto amanhã pra contar como foi meu terceiro dia. Até amanhã.